Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Tudo em paz? É, Feedback. A gente tem falado isso bastante, né? Acompanhado, orientado. E aí, montei esse vídeo aqui pra gente dar uma recapitulada e estudar para gravar aí e a gente aplicar, né? Porque ele já tem por inúmeras vezes demonstrado uma ferramenta excepcional pro trabalho do dia a dia. O feedback, ele bem feito da forma correta, ele transforma, né, a equipe, ele faz com que as coisas funcionem, que as pessoas se sintam valorizadas, elas sentem que está sendo acompanhado, elas sentem que existe cuidado, que existe carinho, que se as coisas são pontuadas de uma forma bem abrangente, né? E isso faz com que o liderado ele fique bem, ele se sinta confortável em posicionar algo que esteja incomodando e tudo mais, mas ele também recebe a informação de uma forma muito mais tranquila, digamos assim. Então vamos lá. Definição de feedback, né? Peguei aqui na internet definição de feedback. Feedback é um processo de comunicação de duas vias, onde um líder oferece informação e percepção sobre o desempenho da pessoa, né? Comportamento, resultado do liderado, ajudando a identificar seus pontos fortes e de melhorias e oportunidades de desenvolvimento. Então, pontos fortes é o que ele faz bem, melhoria o que precisa ajustar e de oportunidades para onde ele vai chegar. É bem simples, na verdade, né? É o que você faz bem, o que você manda bem, é o que você precisa ajustar e é o que, se você conseguir fazer os ajustes, aonde isso vai te levar. É bem básico, mas bem complexo ao mesmo tempo, se podemos dizer assim, né? Porque é, são 3 pontos fáceis, mas para chegar nisso, na profundidade que a gente entende, existe um pouco de trabalho, ok? Então vamos lá. O que é feedback? Existe feedback positivo ou feedback negativo? Isso é muito debatido, né? Ah, um feedback negativo, feedback positivo. Depende do que se entende. O feedback é sempre um posicionamento do todo. Pontos de melhorias e pontos que estão indo bem. Por isso que a gente falou anteriormente. É o todo. Feedback tem que ser o todo. Você tem que ver a pessoa como um todo. Se você só vê a pessoa para falar de erro, apontar erro, você não está dando feedback. Se você não dá oportunidade de exaltar as questões da pessoa, você não está dando feedback. Então, feedback é sempre um posicionamento do todo. Pontos de melhorias e pontos que estão indo bem. Não é só porrada, tiro, porrada e mão. O que está indo bem? O que não está indo tão bem? É preciso ter isso em mente, ok? Então, o gráfico aí, né? Esse desenho eu gosto muito dele, né? Que ele mostra as equações matemáticas, né, cara? Que são várias possibilidades, né? Mais com mais a mais, menos com menos a menos, mais com menos a menos, sendo mais e o menos, vai dar mais. Então, vai dar um monte de coisas pode ocorrer. E aí eu preciso saber qual o caminho que eu vou seguir para poder ser eficiente. Aonde eu quero chegar? Como eu já falei inúmeras vezes, Coelho, qual caminho eu vou seguir? Ué, Alice, para onde você quer ir? Ah, não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Isso é muito importante. Ficar muito claro. Dar feedback existe uma metodologia. Acabei de falar. Feedback tem metodologia. O que é metodologia? É um método, é uma forma, é um entendimento. Alguém pesquisou, alguém validou, alguém testou, alguém fez, alguém imaginou. Enfim, não é algo. Metodologia é mais do que uma ideia, é muito mais provado, é muito mais validado. Então, metodologia, ela é algo validado. Então, por isso que a gente precisa confiar, mais do que nunca precisa confiar nela. Não é algo tirado
que nem a gente fala de trás da orelha, né? Nós temos a nossa. Nós temos a nossa desenvolvida ao longo do tempo. Ela já foi provada inúmeras vezes e quando a liderança está aplicando ela de uma forma bem sistêmica, com frequência, é visível as transformações, a visão, o porquê, o crescimento da equipe. É visível. Ela dá trabalho? Dá. Exige empenho? Exige. Mas só que os ganhos eu acredito que eles valem a pena. Vale muito a pena. Porque é algo que transforma, né? Desenvolvido ao longo do tempo, de inúmeras tentativas, frentes e tentativas, então não foi algo que aconteceu do nada, né? Teve uma validação. Acreditamos e provamos que esta gera muito resultado quando aplicada. Isso aí é indiscutível. Ela gera um resultado assim fabuloso, de desenvolvimento, de ajuste, de clima, de ambiente, de percepção, de pertencimento e mais um monte de coisa, né? Vamos lá então. O que é feedback? Premissas básicas. Gosto também desse desenho que é os mandamentos de Abraão, né? Que Abraão recebeu. Deus falou assim, ó, Abraão, o povo precisa seguir isso. Claro que quem é a gente, né, para achar que as nossas premissas são parecidas, né, são alinhadas com os 10 mandamentos, né, mas é uma forma de exemplificar, né. Quando chegou, Abraão foi lá para a montanha com medo, né, meio desconfiado, assim, porque era para ir, a história era para que isso é todo o povo, né, só que o povo ficou com medo, cara. Tava lá o troço pegando fogo lá e tal, e ficou com medo. E aí o Abraão foi. E aí ele trouxe, foi, depois de um tempo, chegou isso para ele, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as premissas. E premissas é algo básico, algo importante, né? Então, as nossas premissas básicas do nosso feedback. Tudo é baseado em fatos e evidências. Isso aí não existe algo inventado, algo que você escutou, que alguém te falou, que você viu de relance, que você não consiga provar. Fato e evidência é tudo aquilo que, se eu ir na câmera de filmagem e ver, eu vou perceber que está acontecendo. Ponto. Não é nada fora disso. Fatos e evidências é que tudo aquilo que eu posso ir na câmera, que eu vou ver que está acontecendo. Seja positivo, negativos, de ajustes ou não ajustes, de problemas, de soluções, de atitudes boas, de atitudes não tão boas, mas tudo eu consigo, de uma certa forma, perceber através da câmera, se eu for lá olhar, realmente existiu. Então é fatos e evidências. Nada do que eu ouvi falar, fulano falou, até porque a gente, uma das nossas ideias assim que a gente tenta seguir filósofo Marco Aurélio falou, né? Já morreu há muito tempo, mas não dê ouvidos a delatores, certifique-se. Não dê ouvidos a fofocas e tal. Vai lá olhar, ver se foi verdade. Fatos e evidências. Outra coisa, a ordem afeta diretamente no resultado. Existe uma ordem para esse feedback que a gente validou. Existe uma ordem, tem um porquê que mais na frente eu vou explicar. Não posso inventar nada, tenho que observar para poder montar esse feedback. Então o feedback ele é montado durante um período. Eu não posso, hoje eu vou dar feedback pro Thiago. Vou lá e... Não, peraí. Você tem que parar, se planejar. 5, 10, 15 minutos, seja quanto for. Cara, eu vou falar com o Thiago. Então, beleza. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, aconteceu aquilo lá, aconteceu aquilo. Eu preciso ter argumento. Thiago, mas eu não tenho alguma coisa. Então não é hoje que você vai dar feedback. Se você não conseguiu preencher toda a ordem, então infelizmente, por mais que você precise, não aconselho a você a dar feedback agora. Você precisa estar com todos eles
preenchidos, sem discussão. Acredite nisso. É importante. Todos preenchidos. Vai lá rapidinho na sua agenda. Pá. Vai lá o modelinho, né? Que todo mundo tem já. Primeiro. Escreveu. Beleza, agora eu posso dar feedback para a pessoa. Porque ela vai chegar e falar assim, cara, fatos e evidências. É outro esquema. E aí a gente, né, já tem muita gente que chama, né, sanduíche para tudo quanto é lado, né? Mas também a gente usou. Método sanduíche. Nosso sanduíche tem 5 camadas. Ele é bem gordo, bem recheadão, né? 5 camadas. E tem tudo um porquê de cada passo. Primeiro, tão importante quanto os outros. Tão importante quanto os outros. Entender como a pessoa está e principalmente perguntar da família. Família, do filho, se você sabe que tem filho, sabe que tem esposa, sabe que tem mãe, tem pai, tio, seja o que for, cara. Você precisa conhecer o seu liderado. É extremamente importante que você inicie a conversa. Olá, Thiago, tudo bem? Pô, queria conversar um pouco com você. E aí, como é que tá a sua família? Como é que tá tudo bem? O pessoal tá se virando? Seu filho melhorou da gripe? Sua esposa tá bem? Tá trabalhando? Não tá trabalhando? Gaste pelo menos de 40, 50 segundos a 1 minuto, que não é pouco tempo, tá? Sobre isso. Deixa ele falar. Não, tá tudo bem. Não, pô, tô com um problema. Puxa vida. Não, mas ó, pô, busca alguém aí, cara, pra te ajudar a resolver. Não é nesse momento que você vai entrar num problema. Ah, pô, tô precisando de dinheiro, não sei o que. Poxa, então, isso aí a gente pode ver num segundo momento e tal, mas, pô, que chato e tal, vamos ver. Mas se coloque à disposição. Veja, entenda como ele está. Ah, tô bem. O que é estar bem para você? Pergunta aberta. Não, tô bem. O que é estar bem para você? Está bem para você o quê? Tá trabalhando, tá ganhando teu dinheiro? Me explica melhor o que é estar bem para você. Vá a fundo, vá, faça perguntas abertas. Estique o assunto, pelo menos 1 minuto, para entender, para demonstrar que realmente você se importa e tem que se importar sim, porque é um ser humano do outro lado. É um ser humano como você, que tem problemas como você, que tem necessidades como você, que tem objetivos como você, que tem problemas como você, enfim, tudo. É uma pessoa. Por isso que o primeiro passo para um feedback que a gente entende, né, que da nossa metodologia é gaste pelo menos 1 minuto, até 1 minuto, entendendo como ele está e como está a família. Porque é um ser que está do seu lado, está na sua frente. Um ser com necessidades, com história, com desejos, com vontades. Dedique tempo para isso. Não negligencie isso. De forma nenhuma, ok? Então, passou essa primeira fase, eu venho para o segundo recheio. Elogie uma ação da última semana. Por que eu estou falando semana? Porque vamos dizer que você deu o feedback da semana. De novo, baseado em comportamento ou atitude. Um comportamento dele, alguma... Olha, poxa, eu queria te parabenizar porque você... o cliente solicitou, eu vi antes de ontem, fatos e evidências, vi antes de ontem um jantar, tal hora, que o cliente, reclamou que a bebida não estava chegando e você, na mesma hora, foi lá buscar e trouxe, pediu desculpa pro cliente e se colocou à disposição. É disso que a gente precisa. Parabéns pela sua atitude. Parabéns pelo seu comportamento. Você fez isso e tem tudo a ver com a empresa. Parabéns por isso. É muito bom ver que você tem essa característica. Que você fez isso, é muito bom. Elogia a ação dele. E de novo, dia, hora, local, nada. Ah, ontem foi legal que você fez isso. Tá, mas que horas? Ah, perto das 6, na mesa tal, perto tal, no lugar tal. Fatos e evidências. Uma atitude, alguma questão, então vem.
Família elogia uma atitude que ele tenha tido na semana, que foi bacana. Pô, Thiago, mas eu não vi uma atitude nenhuma dele. Então essa pessoa ou não tem que estar dentro da empresa, ou você não está observando ela. Você está só vendo problema nela, ela não faz nenhuma coisa boa? Como assim? Não tem lógica. Porque você não está conseguindo, de repente, observar ela. Observe a pessoa. Dê atenção, observe, veja. Cara, eu preciso dar um feedback para o Thiago. Então eu vou observar. Eu vou pegar uma situação que ele tenha feito bem e vou levar isso para feedback. Eu preciso planejar, preciso me preparar para uma reunião, para um feedback. E eu preciso ter esse comportamento. Pô, Thiago, eu não lembro de nada que a pessoa fez de bom. Então, como eu falei, uma ou outra. Ou essa pessoa não tem que estar dentro da empresa mais, ou você está negligenciando ela. Você não está observando o que está acontecendo. Ok? Terceiro passo. Pontue o que você quer de melhoria. Seja por comportamento, atitude. E aí aqui vem uma questão. No máximo, 3 situações. No máximo. Pô, tem 5. Escolhe 3. No máximo. 2, melhor ainda. E, da mesma forma que você vai elogiar, da mesma forma que você vai passar esse feedback de melhoria. Fatos e evidências. Thiago, ontem, na mesa 50, você passou e a mesa estava toda bagunçada. Eu cheguei lá, tava o caos na mesa. O cliente se sentindo mal com a bagunça, com muita travessa vazia, prato para ser servido, para ser recolhido, cliente sem bebida. Porra, é sua praça. Eu preciso que você chegue na mesa e siga a metodologia. É olhar prato, pratinho, guarnição, bebida. Prato, pratinho, guarnição, bebida. Você lembra desse treinamento? Que você precisa seguir? Pô, eu conto com você. Não deixa mais isso acontecer, por gentileza. Isso atrapalha muito a gente. Aí vai para um outro. Thiago, também teve uma situação na sexta-feira, no almoço, lá perto, por volta de umas 15 horas, lugar tal, você estava indo para o vestiário e você jogou o material no chão. Você não guardou o material onde tinha que guardar, na bandeja no lugar certo, a caneta, isso, aquilo. Você simplesmente jogou em cima da bancada. Isso é muito ruim, sabe? Gera desorganização, desperdício. Posso contar contigo para isso não acontecer mais? E assim vai. No máximo 3. Melhor, 2 seria o ideal. 1 ou 2. 3 é o limite. É o limite. Não pode passar de 3. E de novo, fatos e evidências. Tudo é baseado em fatos e evidências. Nada é de trás da orelha. Nada de, fulano falou que viu ciclano fazendo isso, então eu vou falar com ele. Você fez isso. Você viu? Não vi. Então não pode falar. Não, a pessoa falou, e aí eu fui na câmera e realmente olhei. Beleza. Não deu vídeos a delatores, certifique-se, Marco Aurélio. Ok, perfeito. Olha, eu fui na câmera, eu olhei, pé de 15 horas, você fez isso, isso e isso. Pontua. Da mesma forma que você perguntou da família, de uma forma honesta, carinhosa. Você pontuou o que ele fez bem. Tiago, mas eu pontuo uma ou mais coisas que ele fez bem. Quando você quiser. Pontuar coisa boa, pode pontuar o que você quiser. Desde que seja com fato e evidência, que você consiga provar numa câmera. Seria se alguém te pedir para provar na câmera, em algum lugar, se você consegue provar. Consegue falar horário, data, como foi. Mas a cobrança, o ponto de melhoria, não. Esse é no máximo 3. Porque senão vai ficar um negócio muito maçante. E aí eu já tô nos 4, 5 minutos de reunião. Eu não posso passar de feedback, eu não posso passar disso, ok? Quarto, posicione a característica que o liderado que tem de melhor dele. Aí, uma característica dele. Thiago, beleza, espero que você consiga ajustar isso vai ser muito bom. Mas uma coisa que eu tenho para te passar é a seguinte.
o carisma seu, assim, realmente, é poucos que aqui dentro da empresa tem um carisma como você para lidar com o cliente. É poucos, porra, é muito bacana de ver o carinho que você tem em buscar novas receitas, de praticar, metodologia de você segue receita, que você cuida disso, cuida daquilo, alguma característica dele, de preferência característica, disciplina, é, desenvolvimento, é, carisma, companheirismo, é, alegria, harmonia, coisas assim, sabe? Para você ir já aí pro fechamento da reunião, do feedback, tá? Pelo menos uma, pontua. Se você puder, pô, sua atitude de agilidade, de tudo é muito legal. Pô, ontem mesmo, cara, você não parava na Copa, cara, você batia e voltava, é muito legal de ver você trabalhando. Eu comecei família, ponto bacana, pedi as mudanças, venho elogiando, demonstrando que você está observando dele e pontando uma característica e finaliza posicionando a importância dele para o trabalho e pedindo que os ajustes sejam dedicados para serem feitos, que é importante dedicar um tempo para isso, para ele observar, mas que ele é importante para a empresa, que ele faz diferença e que você conta com ele. Então, esses 5 passos, nesta ordem, todos baseados em fatos e evidências, nada de inventação, nada de o fulano falou, o delator falou. Não. Escuta, vê. Tu consegue provar? Consigo, então vai. Vai que é tua. Tudo, então vamos lá. Resumão. Tudo é baseado em fatos e evidências. É o pilar do feedback de resultado com resultado. Feedbacks que você não consegue basear ele em fatos e evidências, tanto problema quanto solução, não tem o mesmo efeito. Tanto solução quanto problema. Tudo baseado em fatos e evidências. Sem ter essa premissa, dificulta muito a questão de ser tratado. Isso é fato. É impressionante como dá resultado. A pessoa se sente assim, ela foi, você chamou atenção, mostrou para ele que tem os problemas e o cara sai com sangue no olho. 90%, eu garanto que 90% sai com sangue no olho. Porque você está reconhecendo as características dele. É outro naipe. Frequência de feedback, mínimo de 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. É o mínimo que eu preciso sentar com a pessoa para orientar ela. O ideal é uma vez por semana. E a duração máxima de 5 a 8 minutos. Também não pode passar de 8 minutos. Bota um despertador. Bota o celular para despertar no teu bolso. Você não pode demorar mais do que isso. Não tem por que demorar mais do que isso. Se você está demorando mais do que isso, é porque você está esticando assuntos que não tem nada a ver com a listagem dos 5 passos. Você está devagando, viajando na batatinha. Porque quando você passa uma questão para resolver, você vai pontuar, Thiago, ontem, a mesa 50, eu cheguei, ela estava toda bagunçada, tinha muito travessa, muito não sei o quê. E, pô, você é o garçom na praça, preciso que você mantenha a mesa organizada, prato, pratinho, condição, bebida. Ah, mas eu tava. Não, eu entendo que você tava trabalhando, tava corrido, mas eu conto com isso. Atalhe o assunto e já demonstra. Não vai atrás de escutar muita desculpa, porque não é o momento. Eu falei, não, eu entendo, Thiago, eu entendo, mas eu posso contar contigo pra gente manter o máximo de mesas organizadas? Eu posso contar contigo que quando você sair, pô, você vai colocar o material no lugar certo? Não, mas é porque todo mundo faz. Não, beleza, todo mundo, mas você não é todo mundo, você é especial, cara. Tem como você fazer isso pra mim? Atalhe o assunto. 5, 8 minutos, não tem um porquê demorar mais do que isso. Aplica, pra você ver. Muitos de vocês já participaram disso, sabem o poder que esse feedback tem. É absurdo. Dá trabalho para fazer? Dá. Dá trabalho. Não é simples, mas vale a pena. Cada segundo que você dedica para pontuar. E outra coisa, inúmeros líderes com a frequência
Cara, eles já, rapidinho, eles já conseguem montar uma reunião assim, ó. Porque eles observam, eles criam a situação de observar a pessoa. E aí você observando o seu liderado, você vai conseguir pontuar ele o que está acontecendo. Às vezes alguma coisa que você vai pontuar no salão, do lado, pô, Fernando, me ajuda aqui, cara, não queria que você fizesse mais isso. Pô, tem como você fazer assim assado? Você já vai começar a criar um ambiente de observação, de acompanhamento, de potencializar a pessoa. E a pessoa vai crescer, ela vai se transformar num profissional muito maior. Porque quando a gente recebe um profissional na empresa e ele passa um período e sai mesma coisa ou pouca mudança, falhamos com ele. Falhamos. Por consequência, ele entregou pouco e a gente falhou com ele. Pô, Thiago, fulano não quer aprender, fulano... O contrato de experiência está aí para isso. Acabou o contrato de experiência, você deu os feedbacks que precisava dar. Não tem o que fazer. Ah, mas a gente boa não está adequado, infelizmente, cara. Por isso que a gente fala tanto em contrato de experiência. Contrato de experiência é o momento de a gente se dedicar ao máximo para o indivíduo. O máximo, porque esse cara tem sonho, tem vontade, tem desejo, tem ambição, tem um monte de coisa envolvida, necessidade de sustento dele, de um monte de coisa. A gente não pode negligenciar, achar que o cara tá pronto e larga para lá. Independente se o cara nunca tenha trabalhado ou o cara vem com tempo de experiência. Independente. A gente precisa dedicar. Principalmente esses 90 dias do contrato de experiência, a gente precisa dedicar até para entender o que cada um pode entregar. Ok? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a pena. Vale a pena dedicar um tempo, estudar ele, que ele é transformador, eu tenho certeza, porque isso já ficou mais do que provado. Ok, pessoal? Até mais.